noite, como que você está? Tudo bem? Hoje nós teremos mais uma live com o professor Franks, a nossa prosa franca, onde realizamos todas as... Tentando fixar aqui. Todas as terça-feira às 18 horas no horário de Mato Grosso. Mas antes vamos falar aqui dos livros Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora. Temos também o livro, agora a terceira edição, publicado pela editora Ímpetos do Rio de Janeiro. Temos Mude Sua Vida em 50 Dias, que tal começar agora. E também você que deseja falar melhor em público, com técnicas de oratória, temos Como Falar em Público com Eficiência. Ainda temos o livro A Arte de Ser Feliz. Se você deseja ser... Também o livro que será lançado, ainda está fresquinho, que é o boneco, é o livro Singularidade, que Deus te ama de forma especial. Boa noite, professor Franks. E aí, beleza? Tô no meio da rua hoje. Hoje tô no meio da rua. Tô aqui perto do campinho, perto de casa, porque tiveram que trocar os transformadores justo hoje na minha casa, na rua da casa, na quadra e no bairro. Estamos o bairro todo sem energia. Aí vindo uma pracinha aqui próximo à Arena Pantanal, pegando a iluminação pública para tentar fazer a live com todos vocês aí, tá bom? Eu dizer que é um prazer novamente estar com todos. Certo? Desculpem o improviso, mas dependemos de energia e telefonia. Vamos torcer para claro, funcionar também aí durante toda a nossa live. Isso. Vamos que vamos, vamos lá. Estamos aqui para tentar colaborar. Ok, pessoal, já temos aqui várias pessoas que entraram. A Esther Magalhães, seja bem-vinda. A Emilizinha Reis, João, Paulo César PC. Beleza. João, tudo bom? Vamos lá, PC. Madison, Cleberson, colega auditor. Aí temos aqui outras pessoas que entraram na nossa live. Bom, aproveito aí, eu estou com uma alergia aqui, mexendo com reforma em casa também, tá aquele pozinho fino. A Thalita está dizendo que era meu livro de sorteio, vai ganhar com certeza. Enfim, professor Frank, vamos começar nossa live. Pessoal, aproveite aí, convide seus amigos, seus familiares, aperte aqui o aviãozinho para que eles possam participar da live hoje com um tema extremamente relevante. Se você estiver ligado, conectado aí, aperte o coraçãozinho. O tema hoje é sobre racismo no Brasil. Na semana passada, na nossa prosa franca, nós falamos do racismo nos Estados Unidos. Professor Franks, o que vem a ser, o que é o racismo, na sua concepção? Bem, para começar, o racismo é algo que foi naturalizado no Brasil. Então, o que muita gente considera como natural também é racismo. Então, é algo como natural, só que é algo que aconteceu no mundo a partir da chamada Era Moderna, do tão famoso iluminismo, né, francês. Buscamos um pouquinho na história para tentarmos analisar isso. Bem, o iluminismo, que foi a Idade das Luzes, né, grandes pensadores, criou a ideia de raça, e a partir da ideia de raça vem o chamado racismo, né? Então, o racismo, ele cria as raças. Porque se você buscar no contexto histórico da humanidade, nós não tínhamos, certo, nem naturalizado, nem de forma institucional, o racismo no mundo. Mas o iluminismo chega, em termos de mundo, e aí cria-se, né, esses estamentos étnicos, né? E aí cria-se a ideia de raça. Você pode reparar, quando falamos de racismo, de raça, falamos de índios, falamos de negros, mas não falamos de brancos. Por quê? Porque o próprio branco, né, ele que acabou pejorando aí, colocando em cima dos outros grupos étnicos, né, essa ideia de raça, né? Então ela remete aí à Idade Moderna para cá. Agora, então, a ideia de racismo é uma ideia que ela minora o grupo étnico
que não é semelhante ao seu. Então, o referencial, a partir do seu grupo étnico, você cria estereótipos para outros grupos étnicos. Resultado. E aí nós temos, por conta disso aí, essa tratativa inferior em relação aos outros grupos étnicos, né? Então isso é, em suma, racismo. Racismo é considerar de forma inferior um outro grupo étnico. Bom, só lembrando que no Brasil é crime, né? Inafiançável a pessoa que pratica o racismo. Mas no contexto histórico brasileiro, Francis, o que você poderia explicar para nós sobre o racismo? Bem, para você entender um pouquinho do racismo, você tem que entender um pouquinho sobre o que quais foram as leis, né, que provocaram aí o fim da escravatura no Brasil. Lembrando que o Brasil é um dos países que mais demorou para libertar os escravos. Uma primeira lei surge, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz era uma lei que proibia o tráfico negreiro. O tráfico, então, é extremamente lucrativo para a coroa portuguesa, só que esse tráfico negreiro é fruto de uma briga comercial, econômica com a Inglaterra. Então, nada a ver de ter uma coisa legal dos ingleses, e sim uma disputa econômica que fez com que as pessoas acabassem aí proibindo o tráfico negreiro. Então foi a primeira lei, né, chamada Leis Abolicionistas no Brasil. Então, na sequência, veio aquela Lei do Ventre Livre. Lei do Ventre Livre, se não me falha a memória, é 1871. Essa lei que falava, olha, você nasceu, certo? Nasceu, mesmo nascendo negro, você, a partir de hoje, você já é liberto. Mas não era bem assim a história, porque o dono do negro ele poderia manter-se como dono do negro até os 21 anos. E aí depois dá a chamada alforria para o negro sem pagar nenhuma indenização. Era a lei do ventre livre, né? Uma outra lei que me lembra aqui, lei dos sexagenários, né? Foi um pouquinho antes da Lei Áurea, 1885, né? Aí lembrando do ensino médio aí, né? Que pessoas com mais de 60 anos, ou seja, quase ninguém dos negros ficava até 60 anos, né? E aí esses negros com mais de 60 anos, eles não poderiam mais agora, certo, ficar escravizados. Então, foi mais uma lei que vai desencadear na Lei Áurea. E a Lei Áurea, ela vai em 1888, né, que é essa lei que diz que, a partir de então, não tinha mais regime de escravocrata no Brasil. Bem, isto, né, sempre foi interessante no Brasil, e o Brasil sempre foi um dos países que mais demorou para poder dar essa liberdade, entre aspas, para os negros. Cabe lembrar que mesmo diante dessa liberdade, né, nós vamos encontrar aqui algumas ideias interessantes, porque o Brasil acaba com o regime de escravidão, mas ainda nós temos um regime altamente patriarcal no Brasil, ou seja, privilegiavam umas pessoas em detrimento a outras, né? E aí nós vamos ter isso retratado na história, um clássico da sociologia, né? Gilberto Freire, no Casagrande Senzala, livro que foi escrito em 1933, o grande sociólogo Gilberto Freire, ele começa a retratar como que era, como compôs, né, essa questão racial, interracial no Brasil. Por quê? Porque, a princípio, a Igreja Católica é uma igreja muito forte no Brasil, né? E aí, essa Igreja Católica, ela, como tínhamos poucas mulheres brancas vindo da Europa, ela incentivava a procriação de brancos com índios, mas não com negros. Só que isso não perdurou muito, o resultado acabou misturando-se com os negros também. E essa mistura tinha essa ideia que, misturando os brancos com os negros, aos poucos, né, o grupo étnico dos negros iria sumir no Brasil. Olha só a ideia, que essa miscigenação iria acabar com os grupos étnicos de negros. E isso, claro, óbvio, não existiu, né? Talvez nós temos aí um percentual negro muito grande no Brasil até nos dias de hoje. Ou seja, no Brasil, na prática, o Casagrande Senzala de Gilberto Freire, ela nada mais é que retratar como que sempre foi no Brasil, um país patriarcal, que sempre privilegiava um grupo étnico branco que tinha terra, que tinha posse, que tinha dinheiro, em detrimento a um grupo negro e índio também, né? Claro, mas eu estou especial dos negros agora, um grupo negro que não tinha direito à terra, não tinha direito ao acesso à educação, ou seja, tanto é verdade que quando surge a Lei de Terras no Brasil, em 1850, fala o seguinte, olha,
quem pode ter terra no Brasil? Os homens bons. Quem são os homens bons? São homens brancos. Homens brancos são homens bons. Olha só a ideia, certo? Só os homens brancos eram os homens bons que acabavam aí tendo direito, né, às terras no Brasil. E esse regime ficou tão normal no Brasil, o racismo, que só virou lei no Brasil em 1951. Em 1951 surge a Lei Afonso Arinos. Essa Lei Afonso Arinos é a lei que ela foi a primeira lei a criminalizar, né, o racismo no Brasil. Você falou agora no começo aí que racismo é uma lei inafiançável no Brasil. Mas a primeira lei contra o racismo só surgiu em 1951, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, em que essa lei ela condenava o racismo, né? Ainda no contexto histórico, rapidamente aqui, né? 1971 surge o Grupo de Palmares. O Grupo de Palmares, né, foi um grupo embrionário que surgiu a partir do Rio Grande do Sul. Só vai ser institucionalizado na Constituição de 88, né? Ela que vai forçar para criminalizar a ideia do racismo no Brasil, certo? Então, no Brasil, historicamente, temos essas leis essas que estão sendo feitas para poder minimizar, né, a ideia de racismo. Ainda no contexto histórico, nós temos que dar bastoceira aí, né? 1995, né? Foi 300 anos de Zumbi, né? E aí, FHC, então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele reconheceu que o Brasil tinha realmente o racismo. Olha só em 1995 é que surge uma lei reconhecendo que existe no Brasil, certo, racismo, embora existem leis anteriores, né, mas ele reconhece, e aí sim começam as políticas afirmativas no Brasil. Então, olha só, as políticas afirmativas no Brasil só vão surgir a partir de 1995, o presidente... Um pouquinho mais no espaço temporal, rapidamente aqui. No governo de Lula, Lula cria, né, a Secretaria de Promoção à Igualdade Racial. E aí sim, certo? A secretaria visava o quê? A promoção da igualdade entre os grupos, certo? Étnicos, né? Aí rivais. E aí ela prevê uma igualdade racial entre brancos e negros, né? Lula estende as políticas afirmativas, né? Tanto é verdade que ele modifica o currículo escolar, inclusive. Tanto que na escola, a partir do governo de Lula, é que as escolas elas são colocadas no currículo das escolas, que também de conhecer sobre a cultura negra, costumes negros, história negra, história da África, né, composição étnica do Brasil. Ou seja, tudo isto é muito recente, falando de século XXI apenas. Então, para termos um breve vislumbre de como que é antigo essas práticas, né, raciais no Brasil. E aí, nós vivemos num país em que é muito normal, né, é natural o racismo. Tanto é quando a coisa está feia, falamos que a coisa está preta, não é isso? Então, e minoramos, por exemplo, né, olha, comumente as pessoas falam assim, olha, o preto, se não fez na entrada, fez na saída, né? Ou seja, minorando o grupo étnico. São o quê? São práticas que são naturalizadas, infelizmente, mas são práticas racistas no Brasil. Então nós temos isso aí quase que normal, né, entre aspas, no Brasil. Alguns autores chamam isso de racismo estrutural. O que é isso? É que o racismo está na estrutura econômica de poder institucional do Brasil. Então o racismo é algo que está dentro da instituição brasileira. Não é algo assim, utópico. Eu não sou racista. Todo mundo fala que não é racista, mas faz as práticas racistas quase que comumente durante o dia, aí, durante a noite. Um exemplo clássico é termos aí, por exemplo, ver um médico negro, né, na televisão dando entrevista. Nossa, médico, olha, é negro, certo? Tu até se assusta, né? Quando o Joaquim Barbosa, né, assumiu uma das vagas no Supremo Tribunal Federal, o pessoal assustou. Nossa, um negro chegando, né, ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós ainda nos espantamos. Por quê? Porque ainda temos esse ranço racista dentro do Brasil. Agora, cabe lembrar que racismo anda diretamente ligado ao que chama de desigualdade racial e desigualdade social também. Nós andamos um pouquinho para uma outra seara
quando falamos de desigualdade aí, se pegar aí a maior parte das pessoas pobres, né, são pessoas negras, certo? São os pretos, né? São os pretos. Então, os pobres são os pretos, os violentados são os pretos, na cadeia são os pretos, ou seja, estamos falando de um país que se diz democrata do ponto de vista racial, mas a maior parte são pretos que morrem em confronto com a polícia, são policiais pretos matando bandidos pretos, bandidos entre aspas, muitos nem são bandidos, né? O menino João Pedro é um exemplo clássico. Dias atrás ele foi morto no Rio de Janeiro, a comunidade no Rio de Janeiro, menino de 14 anos, não tinha vínculo nenhum com, até onde se sabe, com narcotráfico, com violência nenhuma ligado a comandos paralelos, mas infelizmente foi morto pela polícia. Por quê? Simplesmente por ser preto, talvez, né? É um questionamento a se fazer. Outro questionamento que está bem em voga no Brasil agora, semana passada, um menino preto, certo? Caiu do 9º andar de um prédio e infelizmente veio a falecer. Por quê? Porque a patroa branca, loira, né, deixou a criança descer sozinha. A criança, em vez de descer, ela subiu, procurando a mãe. E a mãe é empregada da dona da casa, a mãe preta, empregada da dona branca, cuidando dos cachorros da dona branca, cuidando dos cachorros ao ponto que não cuidou do seu filho. Infelizmente, ele caiu e perdeu a vida. Então, são práticas e mais práticas que nós temos no Brasil. E isto, claro, num país que se prega, que diz que é uma democracia racial, né? Não sei se foi muito longa a história agora aí. Falei muita coisa, mas aí é que vai indo aí. Foi importante. O pessoal deixa aqui a sua pergunta, seu comentário, que a nossa prosa franca e aperta o coraçãozinho, passa muito rápido. Então, o Brasil, como o professor Franks diz, é ainda um país de pessoas racistas. E você também mencionou que o Brasil ele é naturalizado como racista. E, na realidade, quem que influenciou o Brasil para termos pessoas, esse tipo de brincadeira, atitudes, que acaba existindo esse preconceito, esse racismo? Qual país? Isso remonta, né, lá ao período de colonização. A própria Igreja Católica, e aí não é uma crítica ao histórico da Igreja, não a Igreja atual, certo? A Igreja Católica, ela privilegiava, ela investia, certo? Ela incentivava que os brancos procriassem com os índios, mas não com os pretos, certo? Por quê? Porque a Igreja considerava uma sub-raça, né? Um grupo étnico inferior. Certo? Então, olha só, desde o período histórico do país, nós temos esse problema sério ligado aí à separação racial. Aqui o Magalhães fez um comentário. Existe um documentário da Netflix que fala sobre a predisposição econômica de pessoas negras serem mais pobres por causa de todo o racismo estrutural e a forma como se estrutura e os seios familiares negros. Então, é até importante, Magalhães, colocar o nome desse documentário para a gente conhecer, né? E isso é uma verdade, porque para o preto, né? E aqui eu estou falando de preto, estou falando de cor mesmo, cor preta, né? Estou falando do grupo negroide, grupo étnico negroide. Não estou falando só do grupo étnico negroide, porque se pegar o grupo étnico negroide, eu tenho o grupo étnico negroide lá no sangue, você tem, né? Muitos têm, o Brasil é miscigenado. Mas falando da cor, da coloração da pele mesmo, certo? Fenótipo, né? Preto. Certo? Usando o termo preto e não negro, né? Esse fenótipo preto, ele tem muito mais barreiras no Brasil. Ser preto no Brasil é muito difícil. Por quê? Porque ele tem menos chances na escola. Você vai aqui na UFMT e vai encontrar quantos pretos na UFMT nós temos. Você vai, mas já tem lá, porque tem políticas afirmativas, né? Tem políticas que reservam vaga, mas se não tivesse reservado vagas, quantos teriam de pretos dentro da faculdade? As faculdades privadas, você vai ver quantas pessoas, né, nos cursos de maior posse financeira, quantas pessoas de pele preta estão lá. Tempo atrás, eu estava vendo, né, eu gosto de assistir, o pessoal critica eu, mas eu gosto de assistir o Big Brother, né? E quem ganhou o Big Brother esse ano foi uma médica, né, a Thelma, preta. E ela comentou, dentro dos comentários que ela fez lá no Big Brother, falou assim, olha, eu era a única preta em toda a faculdade de medicina onde eu fiz.
Olha só, fez faculdade privada, né? Ela era uma filha adotada, ela era a única preta. Por quê? Porque nós não nos acostumamos a ver pretos dentro do topo da pirâmide social no Brasil. Agora, isso é Brasil. Nos Estados Unidos, se você fazer uma analogia, os pretos já conseguiram fazer essa ascensão social. Se você olhar a Suprema Corte americana, tem vários pretos. Inclusive, presidentes da Suprema Corte americana foram pretos. Se você pegar o ex-presidente americano, Barack Obama, preto. Se você pegar aí Colin Powell, secretário de Estado americano, preto. Condoleezza Rice, secretário de Estado americano, também já foi há pouco tempo atrás, pretos. Ou seja, lá nós temos o preto no topo da pirâmide social. Agora, no Brasil, ainda não é comum, certo? E mesmo em lugares onde temos a maior parte de pretos. No caso, no Brasil, nós temos aí Rio, Bahia, são os estados onde mais temos pretos, certo? No Brasil, em termos percentuais, né? No caso, pegando aqui no Mato Grosso aqui, a comunidade preta ela está principalmente representada onde? Cuiabá, Poconé, certo? Vila Bela da Santíssima Trindade, são os lugares onde vamos encontrar aqui a maior parte da população preta dentro do estado de Mato Grosso. Agora, só um detalhe a mais, só para provar, certo? Como que é essa variação racial, certo? Em Mato Grosso, menos de 5% das pessoas se dizem pretas. Olha só como o racismo é estrutural. Menos de 5% das pessoas em Mato Grosso se dizem pretas. Isso quer dizer o quê? Que quase não veríamos pretos nas ruas. E se você andar nas ruas aqui do estado de Mato Grosso, você vai perceber que nós vamos encontrar um percentual aparentemente maior. Por que então o censo fala que nós temos 5% apenas? Bem, o censo fala que tem 5% apenas porque nós vamos encontrar, a partir desse censo, nós vamos ter aí que as pessoas, elas falam, porque no Brasil a cor ela é declarada. Então cada pessoa fala o seguinte, olha, a minha cor é moreno escuro, a minha cor eu tenho um material do IBGE que fala assim, que as cores do brasileiro. Lá tem cor assim bem interessante, bem até engraçada, para não falar, certo? Para não ser jocoso, né? Lá tem, eu sou azul marinho, cinza, verde escuro, olha só, as cores assim, das mais diferentes possíveis, mas a pessoa não fala que é da cor preta. Certo? Por quê? Porque institucionalizou-se que não, eu sou moreno escuro, eu sou moreno cor de canela, eu sou moreno claro. Moreno, cor parda, que é o caso do Brasil, é uma coisa que só tem no Brasil, não é uma coisa que é normal para o resto do mundo. Por quê? Porque aqui parda, no Brasil minha cor é parda. Se fosse num padrão de outro qualquer país, eu seria o quê? Seria negro, pronto, acabou. Por quê? Porque não é só a pele escura, é traços de cabelo, traços de nariz, traços de boca, né? Traços físicos, o biotipo como um todo, né? São traços de outros grupos étnicos, e não grupo branco. Alguns falam marrom bombom, cor de jambo. Marrom bombom, né? Tem uma música, né? Acho que é o Pagode, né? Que fala sobre isso. Tem um pagode, né? Frank, você falou aí de ações afirmativas que já está institucionalizada no direito brasileiro, mas explique melhor para as pessoas aí o que seriam essas ações afirmativas do governo. Primeiro por que nós precisamos de ações afirmativas? Ponto. E no meu conceito, né, e aí cabe também as críticas, claro, não é só uma política afirmativa racial, ela tem que ser racial e social ao mesmo tempo. Por quê? Porque se eu pegar só pelo ponto de vista racial, eu também, como tenho pretos que ascenderam, certo? Eu não posso pegar só pela raça, tem que pegar também pela questão social. Então, o que acontece? O Brasil criou, em 2012, políticas afirmativas para concurso público, para faculdades, para que o grupo étnico, né, dos negros, dos negroides, conseguissem ascender à faculdade. Mas por que o Brasil chegou a essa dedução? Dedução porque percebeu que a maior parte, certo, dos brasileiros, eles que ascenderam socialmente não eram da pele preta. E aí criou essas políticas afirmativas, que elas prevêem para 10 anos, ou seja, 2022. Olha só, atenção aí, 2012 até 2022. Então, vai ser
reeditada? Não sei. Vai postergar? Não sei. Não sabemos ainda. Mas sabemos que essas políticas por 10 anos é para poder ascender, é poder dar acesso à faculdade, às reais chances para outro grupo étnico, porque essa política é feita para tentar minorar as discrepâncias sociais entre brancos e pretos no Brasil, tá bom? Cabe lembrar ainda, só um detalhe a mais, que essa política aí, ela não é uma política exclusivista brasileira. Não foi o Brasil que inventou isso, muitos países temos isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem isso, na Austrália tem isso, na Índia tem isso. Vários países do mundo já adotaram políticas afirmativas. Lembro que são políticas temporárias e não políticas permanentes. Mas e agora com o coronavírus? Tem como ter racismo no coronavírus? Tem. E eu vou arriscar uma coisa aqui a falar para vocês aqui, e aí depois os estudiosos, os indicadores vão poder confirmar ou não a minha tese. A minha tese é o seguinte: quando passar, se Deus quiser, passe logo a pandemia, vamos ver o retrato social de quem morreu. Você vai perceber que a maior parte que morreram em leitos públicos. A maior parte que morrerão pretos e pobres. Por quê? Porque ali é decidir quem vai viver e quem não vai viver. E nós vamos chegar, infelizmente, nesse caos no Brasil. E vamos decidir quem vai viver, quem vai morrer. E, infelizmente, o racismo estrutural no Brasil vai novamente pesar. Resultado, teremos mais pretos, pobres morrendo no Brasil, mesmo em era da pandemia, né? E lembrando que a pandemia começou a partir dos ricos no Brasil, né? Porque eles que tinham dinheiro para ir para a Europa passear e trazer aí o coronavírus, o Covid-19 para o Brasil. Bom, professor Frank, nós chegamos já aos 30 minutos da nossa live. Prosa Beleza, foi rápido, foi improvisado o lugar aqui hoje. Aqui estou a céu aberto, suando, que uma beleza. Vamos lá, do campinho de futebol aqui. Ainda bem que a internet segurou dessa vez. Já vamos sugerir aí o tema para o pessoal aí para a próxima semana. Sugere um tema aí para a gente dialogar, debater na próxima semana na Prosa Frank com o professor Franks. Deixa aqui essa informação ou mande no particular para mim ou para o professor Franks. É verdade. Se você tem um tema relevante para a sociedade, um tema importante, né, que queira discutir conosco aqui, estamos aqui com a disposição para toda terça-feira, 18 horas, trocarmos uma ideia, né, sobre um assunto relevante da nossa sociedade cuiabana, matogrossense ou global, né? Que interessa para você, interessa para nós também, com a nossa opinião, com nossas ideias, a fim de melhorarmos a nossa sociedade. Então, muito obrigado aí a todos que estiveram conosco nessa tarde e noite, né? Quente já em Cuiabá. Vou voltar para casa agora, tomara que já tenha energia, que senão dormir no calorão vai ser difícil hoje, hein? Ok, então, obrigado, professor Franks, pela participação aí na nossa Prosa Frank, e a todos aqueles que participaram, comentaram, deixaram a informação. O Magalhães ficou de postar aí qual que é o nome do documentário. Documentário, bem lembrado, Magalhães. Obrigado pela indicação do documentário, só que tem que mandar o nome para a gente também dar uma lida, né? E uma olhada, porque é bem interessante, né? Para a gente assistir. A Paulo César mandou aqui, economia brasileira, até o tema, né? Economia brasileira pós-pandemia. Pós-pandemia, podemos falar, sim, um pouquinho de economia geral ou um setor econômico preciso, né? Depende de como a população aí quiser. A gente pode discutir, sim, sobre o assunto. Ok, então a todos aqueles que participaram, comentaram, muito obrigado aí da nossa Prosa Franca. Lembrando que todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso, 19 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui dialogando, debatendo um assunto da atualidade com o professor Franks Márcio. Tudo bem? Beleza. No mais, pessoal, até a próxima. Obrigado, professor. Bom descanso a todos. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.